E aí, rapaziada, eu sou o João. Fala moçada, eu sou o Marcelo e hoje estamos em mais um episódio do 11 contra 11, com um convidado mais que especial de contrato renovado, Matheus Alemão. Palmas para ele, que no outro vídeo a gente não bateu palma. Estou de volta, rapaziada. Muito obrigado pelo convite e vamos aí para mais polêmicas. Bom, hoje a gente escolheu aí, em homenagem ao alemão, um confronto entre Espanha e Alemanha. As duas campeãs do mundo, Espanha 2010 e Alemanha 2014. A gente tentou pegar aí mais ou menos o que seria o time que jogou a final, talvez uma mudança ou outra, mas aqui acho que está fidedigno que jogou a final, né, pesquisadores? Sim. Sim. Bom, então é isso. Bom, sem mais delongas, vamos para o primeiro confronto. Casillas e Neuer. Aqui convidado começa votando. Matheus Alemão. Bom, eu vou seguir vocês, que como acompanho todos os vídeos, sei que vocês dois já disseram que Neuer é o melhor goleiro que vocês já viram jogar e eu tô com vocês nessa. Então, Casillas foi um excelente goleiro, mas o Neuer tá num nível só dele, eu acho. Cara, o que eu tinha de crítica quando nós tínhamos Barcelona e Real Madrid com Casillas e Vitor Valdés, para mim, o Casillas muito superior a Vitor Valdés, mas, puta, o Casillas nunca me desceu, velho. Nunca achei ele em prateleira de... Óbvio que a prateleira que eu vou falar é a mais altíssima de todas, né? Mas acho que tem gente que talvez naquela época cogitasse ele na prateleira de Neuer e Buffon, e para mim, com certeza não. Então, Neuer, com certeza. Apesar de ter beijado a repórter e assumido um relacionamento com ela após o título de Copa do Mundo, eu vou de Neuer. Casillas é um monstro sagrado. Eu enxergo nele o goleiro que o Marcelo não enxerga, mas o Neuer é o melhor goleiro da história, na minha opinião. É isso. Sérgio Ramos e Felipe Lan. Pocinha. Não. Vamos fazer assim, ó. Você, agora. Tá bom. Cara, vamos lá. Eu acho que para a... Você pegar um jogador, tipo assim, como jogador de maneira geral, certo? Eu acho que, tipo assim, por tamanho, o Sérgio Ramos ganharia essa, certo? No entanto, considerando a lateral direita e considerando bola no pé, que eu acho que é mais importante para a lateral direita, meu voto é no Felipe Lan. Bom, acho que é um pouco diferente dos 11 contra 11 que a gente fez, que são 11 contra 11 atual. Acho que nesse a gente tem que considerar muito o que aquele cara jogou naquela época específica. O Sérgio Ramos em 2010 não era o Sérgio Ramos que a gente tem na memória hoje, era um cara que fazia lateral direita. Se fosse ver num histórico de qualidade, ele jogaria nessa zaga, provavelmente no lugar do Piquet, junto com o Puyol, e outro cara jogaria na direita. Mas naquela época ele era improvisado na lateral direita, nem jogava no seu lugar de ofício. E o Felipe Lan, em 2014, era um cracaço que jogava não só na direita, mas em outras posições, jogava no meio, jogava na esquerda. Felipe Lan, monstro. Então, acho que em 14 o Lan era mais jogador que o Sérgio Ramos em 10, eu fico com o Lan. Tô com vocês, só acrescentar aí, acho que ele não era improvisado, né? Acho que no início de carreira ele começou como lateral mesmo, acho que até no Real Madrid ele jogava assim também. Não acho que era improvisado, não tenho certeza se vocês lembram disso, mas eu vou com vocês, acho que o Lan para a lateral direita fazia a melhor função. Alemão, eu não tenho certeza também se em 2010 ele já jogava na zaga. Eu tô desconfiado que era um começo de transição. Acho que ele estava nessa transição, lateral, zaga, fazia as duas aí na época. Uhum. Então, tipo assim, e na seleção ele só tinha espaço na lateral naquela época, né? Olha, eu puxei uma formação aleatória aqui do Real Madrid de 2010 e ele ainda estava na direita. Puxei Eu acho que na época ele era lateral ainda, mais do que zagueiro. E achei outro... Eu acho que em 2011 ele virou lateral
Zagueiro com certeza. Que eu achei uma formação aqui que tem o Arbeloa na direita e ele com o Ricardo Carvalho na zaga. Show, perfeito. Passo o Lã. Enfim, Pecado deixar o Sérgio Ramos fora, mas não vai ter jeito. Um pecado, mas não vai ter jeito. Perfeito. tô achando que esse Lã é com M, hein? É com N mesmo? Eu colocaria um M também. Não tenho certeza, viu? Boa pergunta. É com M. Vendo agora eu tenho certeza que é com M. Bom, Puyol e Matt Hummels. Eu inicio essa, né? Certo. Puyol, né? O Hummels é o... Segundo Júlio Giannini e Matheus Aidar, o Hummels é o cara que ganha todas pelo alto e nunca faz um gol de cabeça. Era assim no FIFA e foi assim durante alguns jogos da Copa do Mundo. Era muito bom zagueiro, tava jogando muita bola em 14, acho que foi o auge do futebol dele em 14, mas o que vimos do Puyol em 2010, inclusive fazendo gol contra a Alemanha, um gol da classificação, acho que é semi ou quartas de final, acho que é semifinal de 2010, que ele faz o gol da classificação, Puyol. É só destacar que o Hummels também fez gol importante, né? Em 14, acho que foi quartas contra a França, foi 1-0 o gol dele, se não me engano. Foi. Gosto muito do futebol do Hummels, mas é desleal essa disputa, né? E acho que também ele teve uma carreira cheia de lesões, acho que ele nunca chegou ao auge que se esperava dele. Então, vou de Puyol também. Cara, acho que talvez por característica, não que seja idêntico, mas talvez o mais certo fosse comparar o Puyol com o Boateng, né? E o Piquet com o Hummels. Mas eu acho que de qualquer forma a dupla de zaga não mudaria. E nesse voto, com certeza é Puyol, por tudo que vocês falaram, e acho que o complemento do alemão de que o Hummels não se concretizou como que ele poderia ter sido é pontualíssimo. Então, Carles Puyol. Bom, eu já dei um spoiler do meu voto, né? Eu acho. Matheus Alemão inicia essa. Matheus Alemão, se é essa. Cara, eu confesso para você que se eu pudesse fazer minha dupla de zaga ideal aí, eu acho que eu colocaria Hummels e Puyol, viu? Eu não sou grande fã nem de Piquet, nem de Boateng. São bons zagueiros, mas acho que comparado aos outros dois, eu acho que estão um pouco abaixo. Eu acho que nessa disputa, putz, cara, eu acho que eu vou de Boateng, viu? Me surpreendi. Piquet não me passa tanta segurança assim, não. Acho que eu prefiro o Boateng. Cara, eu ouço muito falar disso do Piquet, mas eu também não tenho nenhum momento marcante que ele tenha, tipo, entregado. Pelo menos me refresca a memória se eu esteja falhando, né? E ele, querendo ou não, ele é o símbolo da zaga do pós-Puyol. Então ele participou de grandíssimos Barcelonas e é o símbolo da zaga da Espanha depois. Não que isso queira dizer muita coisa, né? Porque a Espanha, depois de 2010, não teve mais muitas boas participações em Copas do Mundo. Mas de maneira geral, eu acho ele um cara mais relevante que o Boateng. E acho que na dúvida, eu iria de Piquet. Então, tô na dúvida, vou de Piquet. Só acrescentar aqui que não me lembro também nenhum vacilo marcante dele dentro de campo, mas fora de campo, deu um vacilo aí que precisa ser destacado, tá? Viu? Com a Shakira, o que nos mostra que a traição diz sobre o homem, não sobre a mulher, né? Momentinho de loucura. E para desempatar aqui, eu concordo um pouco com os dois. Acho que Piquet e Boateng não são zagueiros de primeira prateleira na história do futebol. Acho que dentre a história dos zagueiros campeões mundiais, eles ficam numa prateleira bem baixa, inclusive. E acho que o Hummels está até nessa prateleira com eles, para ser sincero. Mas, igual o Marcelo falou, na dúvida, vou ficar com o Piquet, porque me vem mais glórias na cabeça, me vem mais... O nome pesa um pouco mais para mim. É isso. É isso. Bom, puta,
Confrontinho ruim que peguei eu para começar votando, hein? Capdevila e Hall Eds. Puta que eu pariu, velho. Nossa. É o ponto fraco de ambas as seleções, né? Sim, sim. São os dois patinhos feios aí das seleções. Tudo seria mais fácil se fosse o Jordi Alba na do Capdevila aqui, né? Capdevila que era o único jogador da titular da Espanha que não jogava em Barcelona e Real Madrid, né? Villarreal, né? Ele era do Villarreal. Era do Villarreal. Cara, nossa, dificílimo, dificílimo. O Hall Eds me passa um pouco mais de firmeza. Tipo assim, pensando agora, né? Penso os dois nomes, o Hall Eds me passa um pouco mais de firmeza. Mas eu tenho a impressão que o Capdevila foi mais importante por onde ele passou. Eu sinto que ele era mais importante no Villarreal do que o Hall Eds tenha sido em qualquer lugar. E acho que numa seleção que você tem o Sérgio Ramos como lateral direito, apesar que a gente não pode pensar no Sérgio Ramos como um zagueiro improvisado, né? A gente acabou de falar isso. Mas eu acho que o Capdevila era o cara que se lançava um pouco mais ali pela lateral. Eu acho que ele, não sei, apesar da pouca importância de ambos na seleção, eu acho que ele era um pouco mais importante. Então, meu voto é no Capdevila. O Hall Eds que era um zagueiro improvisado, esse sim, zagueiro improvisado. Ele era zagueiro no Schalke, às vezes improvisado na lateral direita, e por uma falta de opções, ele era improvisado como lateral esquerdo na seleção alemã. Muito bem observado. Eu aqui, como um sujo que sou, sugeriria nós abrirmos uma licença poética tal qual fizemos para Neymar, transformar Philipp Lahm em lateral esquerdo, como já atuou muitas vezes, inclusive na Copa de 2006, e colocarmos Sérgio Ramos nessa seleção, porque ter Hall Eds e Capdevila numa seleção entre dois campeões mundiais é realmente triste. Mas se tiver que escolher um, eu fico com Capdevila também. Eu concordo com o Poça aí no que ele sugeriu com relação ao Alan na esquerda e o Sérgio Ramos na direita. E entre os dois, eu confesso que eu iria no Hall Eds pura e simplesmente por eu não lembrar do Capdevila jogando. Quem você iria, Poça, se a gente não fosse usar a licença poética? Falei Capdevila, mas eu iria também pura e simplesmente por ter visto os dois atuar apenas na Copa do Mundo, assim. Eu não lembro do Hall Eds fora da Copa, nem do Capdevila. Tem, assim... O Hall Eds, ele não passava do meio campo com a seleção alemã. O Capdevila também não tenho grandes lembranças dele. Não sei, acho que eu fui porque na ordem alfabética a Capdevila vem antes. Não sei justificar muito meu voto, não. Acho que assim, pelo fato de Capdevila ser lateral e o Hall Eds não, é um bom argumento. Perfeito. E essa licença poética vai ser permitida para o meio campo também e para o restante da seleção ou não? Porque Acho que não, senão vira bagunça, né? Licenças poéticas são realmente exceções e a gente precisa analisar muito bem. Posso falar? A gente tem 4 meio-campistas de cada lado, certo? Preto no branco. Mano, nenhum meio-campista que ganhe a disputa merece golpe de Estado para outra pessoa entrar. Dos dois lados, são 4 jogadores de nível mundial aí que cabem numa seleção mundial. Exato. Eu bato o olho, eu já sei os meus 4, mas vamos seguir protocolo, vamos um de cada vez. Perfeito. Eu começo votando agora, né? Eu comecei na anterior. Busquets e Khedira, na minha opinião, é a mais fácil das disputas meio-campistas. Busquets, o símbolo do guardiolismo ali, acho que fez a cabeça de área com poucos, é o polvo, né? As pernas dele, aquele 1,87 dele, aquela facilidade para jogar com passe vertical que quebrava a linha. Ele que comandava a pressão na saída de bola do adversário, numa perda pressão ali. Então, Busquets, ouso dizer que na posição e função que ele faz, é o melhor que eu vi jogar. Cara, eu acho que ele revolucionou a camisa 5. A gente vinha acostumado aí, 2010 para trás, talvez alguns
Acho que já tinha alguns diferentes que ele, mas ele, pela relevância que os times que ele jogou tiveram, acho que ele mudou um pouco esse conceito. E detalhe, é um primeiro volante extremamente técnico e que tem um poder de marcação altamente satisfatório, né? Acho que esse é o grande diferencial dele. Se você pega, talvez, outros caras técnicos que jogaram de primeiro volante, com certeza eles perderiam para o Busquets na capacidade de, enfim, de se posicionar, de desarmar. Então, sem dificuldade, Busquets. Para mim, chega a ser poupa-tempo essa. Eu não tenho nada a acrescentar, vocês já disseram tudo, Busquets, até com um pouco de facilidade. Perfeito. Agora eu gostaria de dizer que eu não me sinto à vontade para começar nesse confronto, não, viu? Quer passar a vez? Eu assumo? Assume a bronca aí, algum dos dois. O Marcelo tá louco para dar a opinião dele. Vai, se Vocês consagra, vão deixar Cello. para decidir, né? Isso que é foda. Cara, essa é extremamente difícil. Eu acho que talvez, para mim, pelo menos, é a mais difícil de todas. Para mim também. Discordo. Só para deixar claro, eu discordo. Ok. Já vem polêmica aí pela frente, viu? Tô achando também. E eu tô com o argumentinho pronto aqui. Mas, enfim. Cara, pensando em carreira, eu acho que o final da carreira do Schweinsteiger pode ter distorcido um pouco a visão que a gente tem dele, né? Porque ele terminou meio de escanteio ali e tal, e o Xabi Alonso não passou por isso. Então, para basear o meu voto, eu vou tentar me recordar do momento, né? Então, nós tínhamos um Schweinsteiger em 2014 no Bayern de Munique, certo? Que recentemente havia sido campeão da Champions, correto? Sim. Ele como peça principal. Xabi Alonso, eu acho que ele ainda era do Real, certo? Com certeza em 2010. Ele já era do Real? Essa é a pergunta, né? Não me lembro. Era do Real. Eu acho que era já. Ele era do Real, um Real que vivia às margens do Barcelona, que vivia o seu melhor momento. Então, acho que o Xabi Alonso, nesse ano em específico, talvez não tenha sido o melhor ano de Xabi Alonso por questões coletivas no Real Madrid e também acho que por questões individuais na seleção. Acho que ele jogava aí, óbvio que pela ótima qualidade dele, mas também talvez por uma ineficiência do Barcelona em jogar da Espanha jogar com 3 atacantes. Talvez se tivesse um grande terceiro atacante, talvez esse time se adaptaria com 3 meio-campistas. O voto é de Schweinsteiger. Eu não tinha pensado nisso antes, tá? Eu fui desenvolvendo aqui, por isso que eu falei bastante. Meu voto é Schweinsteiger. Quer votar, Alemão? Ou quer que eu vote? Vota aí. Eu voto em Schweinsteiger. Não, meu voto é Schweinsteiger também. Eu acho que Schweinsteiger foi mais protagonista por onde passou e acho que nesse meio-campo ele era mais protagonista do que o Xabi Alonso era no meio-campo da Espanha. Acho que o Xabi Alonso é o quarto nome do meio-campo da Espanha e já o Schweinsteiger aqui eu acho que é primeiro ou segundo nome nesse meio-campo da Alemanha. Então, o Schweinsteiger, pela importância que ele tinha na seleção alemã, eu voto nele. Se você olha de primeira, Pode falar. só um ponto antes, desculpa te cortar, Alemão. Por isso que eu quis desenvolver o raciocínio, porque às vezes você olha de primeira, a gente lembra do último recorte do Schweinsteiger e você pensa num Xabi Alonso que, sei lá, apesar de não ter sido grande protagonista, eu acho que a carreira é quase irretocável, né? Então, por isso que eu quis discorrer esse raciocínio para não ser injusto. Só para não ser 3-0, eu vou votar no Xabi Alonso. Acho que é muito difícil esse confronto. Acho que o Posse tem razão no que ele falou. Os grandes homens desse meio campo eram Xavi e Iniesta, por isso que ele fica um pouco isolado aí. Mas eu discordo do Marcelo no que ele disse que se tivesse uma terceira opção de ataque, o Xabi Alonso rodava. Eu acho que
O Xabi Alonso jogava e rodava o Busquets. Acho que ele era mais importante para esse meio-campo do que o Busquets. Na época, um cara já mais experiente, um cara, se não me engano, ele era responsável pelas bolas paradas também. Enfim, são dois grandíssimos jogadores, qualquer um que tivesse aí ia representar muito bem, mas só para não ficar 3-0, então vou deixar meu votinho no Xabi Alonso. Em questão aos três homens de ataque, a gente tem nessa escalação que a gente colocou aí, a gente tem o Torres no banco. Acho que tinha opções de ataque, acho que o time era pautado nessa técnica e qualidade no meio-campo. Acho que poderia ter opção de Messi ali no ataque. O esquema de jogo não tiraria ninguém do meio-campo. Assim, colocaria dois homens de ataque, talvez um, até com a entrada do Davi Silva ali, que a gente nem lista aqui, mas que era uma peça constante. Então, acho que, mesmo tendo nomes maiores no ataque, acho que ninguém desse meio campo rodaria. Mas... acho que depende do maior, entendeu? Acho que o Fernando Torres, talvez por característica, não fosse o suficiente para tirar o Xabi Alonso. Mas eu concordo que a seleção era pautada pelo meio campo e que precisaria ser um puto atacante para conseguir tirar, né? Mas, enfim. Não que o Fernando Torres não fosse, né? Naquela época, o Fernando Torres é outro que a carreira dele... acho que prejudica o que ele foi no auge dele, né? Porque dali para frente ele teve poucos lampejos, né? Enfim, acho que Xavi Cross volta para o alemão agora, né? Ele pulou a última. Xavi Cross. Quando vocês falaram que para vocês era o confronto mais difícil, eu falei para mim não. Era esse, Xavi Cross para mim é o confronto mais difícil. Cara, reconheço muito o valor do Cross, é um grandíssimo jogador, mas acho que aqui é uma disputa desleal para ele, acho que não vai ter como. O Xavi foi um cara que jogou no melhor time que eu vi jogar, que foi aquele Barcelona desde 2009 a 2011. Foi um cara que um estilo de jogo que revolucionou o futebol, né? E graças a ele, Iniesta naquele meio-campo foi mágico. O Busquets também, né? E o Messi na frente, não precisa nem falar. Mas acho que o Xavi foi jogador absurdo, uma visão de jogo que não tinha igual, então eu vou de Xavi aqui. cara, eu nem vou muito em detalhes técnicos. Eu acho que o que aquele Barcelona representou e o quão os homens de meio campo eram importantes por essa representatividade, e inclusive essa seleção fez eles chegarem nesse patamar, acho que coloca Xavi e Iniesta numa lista aí de top algumas dezenas melhores da história, entendeu? Acho que em 2014, Paul Kroos, grandíssimo jogador, mas eu acho que o que a gente viu dali para frente, no que ele representou no Real Madrid e até mesmo na seleção, que eu acho que ele se tornou cada vez mais protagonista, traz uma imagem de um Kroos maior do que ele era em 2014, entendeu? Acho que mesmo ele sendo talvez o Kroos de hoje, eu ainda votaria no Xavi nessa ocasião, mas acho que pegando o recorte da época, eu acho que o voto é mais fácil ainda no Xavi. Acho que eu concordo. Mudo minha opinião de confronto mais disputado. Acho que seria o mais disputado considerando um confronto de carreiras, né? Um confronto histórico. Mas realmente o Kroos, acho que viveu o auge pós-14. Ele é importante no título do Bayern, ele vai para um Real aí e começa a se tornar protagonista na seleção pós-14. Mas eu também votaria Xavi mesmo hoje, porque eu sou guardiolista total, fã total de Guardiola. E colocaria o Xavi pela direita, porque meia esquerda é o camisa 6 da seleção espanhola, e a gente sabe que ele vai entrar nessa seleção. Acho que você começa essa, Pocinha. Andrés Iniesta fez gol na final da Copa do Mundo, monstro sagrado. Cara, juro, assistindo os melhores momentos dele, parece que ele joga de patins no gelo, ele desliza em campo, ele arrasta o pé de um jeito que é bizarro. Vai tomar no cu, ele joga muita bola, velho. Iniesta é... E o Ozil também é um jogador que foi superestimado. Iniesta. Cara, só um... Alemão, desculpa cortar, que eu tenho um dado interessante. Puta merda, eu devia ter separado ele exatamente. Mas o Ozil em número de gols e assistências
ele é próximo de Iniesta e Xavi, e se não estou enganado, ele é superior. Só um dado curioso. Como estatística não é tudo no futebol. Perfeito. Pode votar, Lemos. Eu vou no Iniesta também, né? Não tem como. O Ozzy, eu acho que ele entra aí mais ou menos no que a gente falou sobre o Hummels, né? Era um cara que tinha muita capacidade técnica, mas que eu acho que também não chegou ao auge aquilo que a gente imaginava dele no início de carreira. Um jogador que até hoje é questionado sobre seu comprometimento, né? E o Iniesta é um dos melhores da história, né? Na posição dele, então Iniesta fácil aí. Com todo respeito ao João Santos, né? Que é grande fã do Ozzy, mas não vai dar para ele aqui. Cara, eu acho que o Iniesta, ele é melhor que o Xavi. Acho que o Iniesta, por ser um dos símbolos, do que a gente já falou até agora, e ser melhor que o Xavi, ele entra em prateleiras melhores da história. Teve um vídeo, eu vi no iniciozinho da pandemia, acho que é o Formiga e mais alguém, que o Xavi e o Iniesta estão na lista, acho que top 50 melhor da história, eles estão, tipo, próximos do top 10. Acho que é top 15, top 20, alguma coisa assim. E eu não acho absurdo, que acho que geralmente a turma é muito saudosista em fazer esse tipo de ranking, né? No entanto, só para dar uma moral pro Ozil, ele é o maior assistente da história da Premier League uma temporada. Nessa época do Real Madrid, eu acho que justamente o Real Madrid ter ficado um tempo às margens do Barcelona, talvez não tenha demonstrado o quão importante ele foi, mas ele foi um jogador importante. Mas depois eu concordo. Acho que desde a saída dele do Real Madrid, ele já não... A gente já pode considerar uma decepção, visto a capacidade técnica dele, né? Só para dar uma moralzinha para ele, porque eu acho que ele merece. Mas o Iniesta, sem dúvida nenhuma. Podemos voltar à ordem natural, eu acho, né? A Lemas volta apesar de ter sido o segundo na versão anterior. Cara, aqui não vai dar pro Pedro, né? Acho que o Miller, em Copa do Mundo, ele se transforma, tipo Ochoa, goleiro do México. Quando chega em Copa do Mundo, o cara deslancha a fazer gol. E o Pedro, na seleção de 2010, ele nem era titular absoluto nesse time. Na maioria dos jogos, jogou Davi Villa e Torres no ataque. Pedro era banco. Teve até um jogo, se não me engano, que entrou o Jesus Navas para dar opção de velocidade ao invés do Pedro. E o Miller sempre foi um jogador muito importante na seleção, desde 2010. Em 2014, não tenho certeza, mas acho que ele foi até um dos artilheiros da Copa. Se alguém tivesse dado aí, seria interessante. Mas aqui tem que jogar o Miller. Foi um dos artilheiros com 5 gols. E... Bom, era a vez do Marcelo falar, mas eu vou falar uma coisa. O Miller é o maior jogador da história entre os peladeiros, entre os caras, entre os ruins jogadores de futebol, ele é o maior de todos. O cara, ele não é forte, ele não é rápido, ele não é tecnicamente brilhante, ele não é habilidoso, ele não é driblador, e ele é um absurdo, ele é um monstro sagrado. Eu não sei uma característica dele que você fala assim, cara, o Miller é isso. Ele não é nada. Consistente. Ele não é nada. E ele é um monstro. Inteligência. Puta, é inteligência. Esse cara joga futebol com o cérebro. Eu sou muito fã dele e eu não consigo enxergar nenhuma dessas características que eu falei nele. Então, pô, nem sei o que dizer, velho, mas mal conheço e já considero pacas. Millerzão da turma. Mano, acho que o Miller é o básico extremamente bem feito, né? Ele... Fala aí, alemão. Fala aí quem que ele é, então. Estilo Elano na Copa de 2010, né? Fazia o simples muito bem feito. É isso, é isso. Cara, ele é o Elano, acho que ele cresce na Alemanha. Mas, cara, o que você fala dele? Ele sempre jogou no Bayern. Sempre teve o quesinho de protagonismo ali. Mano, o cara é irretocável. Sem dúvida nenhuma, Thomas Miller. Acho talvez esse tenha sido um dos confrontos mais desiguais.
Acho que Pedro, sim. Pedro não foi protagonista em nenhum lugar em que ele jogou. Concordo. Quando ele saiu do Barça, talvez ele tivesse essa oportunidade, mas não foi no Chelsea, não foi na Roma, não foi em lugar nenhum. Aliás, ele não foi nem titular absoluto em nenhum clube que ele jogou. Sim. Loucura, né? Porque o cara, tipo assim, acho que o time que ele foi mais titular foi o Barça. E um cara, tipo, do patamar dele, né? Pois é. Enfim. Bom, acho que sou eu agora, Davi Villa Close. E, cara, vamos lá. Close, maior artilheiro da história das Copas. Mas isso me soa até irônico, porque acho que ele não chega, não tem o nível de grandes atacantes. E eu acho que o Davi Villa em 2010 vivia o auge dele. Posso estar cometendo uma heresia em não votar no Close, mas acho que a gente já tinha um Close dando suas últimas, beleza. Fez o gol que o tornou o maior artilheiro de Copas, os gols talvez, mas eu não consigo votar nele. Meu voto é Davi Villa. Colocando um D no final de Davi, eu voto no Villa também. Acho que até se a gente pegar o auge dos dois, eu votaria no Villa, mas o Klose em 14 ele nem estava mais no auge, ele nem era titular absoluto dessa seleção. E o Villa, a gente viu um Villa capaz. O Villa, ele se machuca antes da Copa, eu acho. Ele chega para essa Copa recuperando-se de uma lesão, não é? Mas Sim. a gente viu perto da Copa e durante a Copa um Villa sensacional. Um cara muito bom jogador. Ele era, na época, um dos melhores atacantes do mundo, coisa que o Klose não era em 14. Então eu fico com o Villa Sim. também. Então, com vocês, acho que esse dado do Close de ser o maior artilheiro de Copas dá uma moral para ele, que eu não sei se ele está nesse nível, assim. Ultrapassou o Ronaldo, mas ele não chega nem perto do nível de Ronaldo e de outros grandes atacantes da história. Acho que o Davi Villa foi o melhor jogador na carreira e nesse recorte aí das épocas das Copas, acho que o Davi Villa estava na frente também. Cara, e assim, eu lembro mais ou menos da sensação do Close indo para essa Copa e jogando. Tava meio que a sensação que era porque ele tinha oportunidade. Tipo, depois que ele fez um gol, tipo assim, mano, vamos pôr o homem porque dá para bater e é isso. E foi o que aconteceu. Contra o E ele não Brasil. foi titular absoluto nessa Copa. Ele, no início da Copa, jogava o Götze no lugar dele. Ele, se não me Exatamente. engano, a partir das quartas de final que ele virou titular. Então ele não era um cara assim E o super resto é importante. história, né? E o resto é história. Bom, para finalizar, vamos nos técnicos. Acho que é a sua vez, Poça. É minha vez. Ganhar a Copa com a Espanha só o Del Bosque e Copa com a Alemanha, o Ló e mais 3 ganharam. Então, Del Bosque. Por esse motivo. Não tenho. Acho que os dois fizeram dois times jogarem muito bem. A gente viu uma Alemanha que jogou muito em 14, a gente viu uma Espanha que jogou muito em 10, mas 7-1 é o caralho, vou ficar com o Del Bosque. Eu tô contigo também. Acho que o recorte dessa Espanha vem desde 2008, né, com o título de Eurocopa, depois de 2012 de novo. Acho que a Alemanha, fora essa Copa do Mundo, ela não teve outros torneios no mesmo nível. Então, Del Bosque. Cara, eu deveras discordo. Acho que concordo que o Del Bosque é o único técnico que ganhou com a Espanha, não sei o que lá, mas eu não sinto que o DNA da Espanha é do Del Bosque, entendeu? Eu acho que é meio louco falar isso, e posso estar errando aqui, mas eu acho que a seleção da Espanha foi afetada pela cultura dos clubes e não o contrário, né? E eu acho que a seleção alemã talvez não seja um mérito exclusivo do Ló, mas eu acho que a seleção alemã ela influencia os seus clubes
E a gente tem um cara que foi técnico aí por muitos anos e acho que teve mais participação ativa na bola que esse time jogou do que o Del Bosque teve. Então, de qualquer forma, meu voto já seria no Ló, tá? Não é só para não ser 3-0. Dito isso, Del Bosque. Só um adendo ao Del Bosque. Real Madrid e Barcelona, além de ser um confronto histórico na bola, é um confronto histórico geopolítico, Espanha-Catalunha, onde os jogadores como Piqué se posicionam ativamente quanto a isso. E 10 dos 11 titulares jogavam em Barcelona ou Real Madrid. Então, além de tudo, uma gerência de grupo ali, que eu acho que é muito mérito do Vicentinho. Cara, não muda a minha opinião, mas é um bom ponto a favor dele, concordo. É um bom ponto a favor dele. Mas assim, se você for ver, quem ele teve que gerenciar ali era o Sérgio Ramos e o Xabi Alonso, né? Cacilhas. É o Cacilhas, tem razão. Acho que o Cacilhas é o que mais pesa nisso naquela época, né? Que era o... Eram grandes lideranças do elenco do Real Madrid, né? Apesar de ser sim. um menor número. Sim. E acho que o Cacilhas naquela época pesou muito. Ok, mas eu ainda votaria no Low e, no entanto, o Del Bosque venceu. Fotinha pro print? Esquerda ou direita, Posso? Pra onde eu aponto? Cada um aponta para um lado. Rapaziada, tamo junto. Valeu. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí se vocês gostaram do Matheus Alemão participando, se vocês querem ele de volta. Ativa o Chama aí. sininho. E, Alemão, você finaliza o vídeo. Rapaziada, deixa o like aí, fazendo um favor. Mostra que vocês gostaram de mim para eu voltar aqui. E tamo junto. Se inscreve, ativa as notificações, compartilha nos grupos de WhatsApp. É isso, Valeu. importantíssimo.